Olá, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os bebês com doença falciforme até mais ou menos 1 ano, 2 anos de idade. Tudo bem com você? Eu sou a professora Ellen e eu apresento doença falciforme tipo SS. Nessa fase do canal, a gente está num cenário um pouquinho diferente, porque eu estou mudando de casa e aqui o cenário bonitinho que a gente tinha do fundo vai mudar um pouco. O bebê com doença falciforme, o diagnóstico chega normalmente através do teste do pezinho, né? O teste do pezinho aqui no Brasil, quando a criança apresenta doença falciforme, ela é encaminhada diretamente para um hemocentro para começar os primeiros cuidados. O que eu gostaria de comentar com vocês é que a criança começa a passar mal após os 6 meses de idade. Por quê? Até 6 meses, ela é um bebê normal no seguinte aspecto: esse bebê não dá dor, não dá tantas complicações. As pessoas ficam até na dúvida se a doença falciforme é tudo aquilo mesmo que elas leram. Mas, o que acontece conosco? Na barriguinha da nossa mãe, para a gente conseguir oxigênio, a gente produz uma hemoglobina, uma proteínazinha que tem muita afinidade pelo oxigênio. A gente produz uma hemoglobina fetal. E essa hemoglobina fetal, ela gosta tanto de oxigênio que ela consegue retirar do sangue da mãe o oxigênio para o feto. E quando a gente nasce, a gente continua com taxas altíssimas dessa hemoglobina fetal. Com aproximadamente 6 meses de idade, a gente começa a destruir essa hemoglobina, né? Na verdade, a gente não começa, a gente já vem destruindo ela, mas com aproximadamente 6 meses de idade, o bebê começa a produzir a hemoglobina S, que faz com que a gente tenha a doença falciforme. E essa hemoglobina S, ela não apresenta tanta afinidade pelo oxigênio como a fetal. E aí a gente começa a ter as crises de dor. Então as crises de dor, elas vão vir aproximadamente a partir de 6 meses de idade. Quando você perceber que o seu bebê está chorando muito, ele está inquieto, se remexendo, ele fez cocô, vomitou num período pequeno, tá um pouco frio, você já precisa ir com ele para um postinho de saúde. Ele precisa tomar soro analgésico e ser avaliado por um pediatra. É muito importante, quando você tem o diagnóstico, que você pergunte para o médico qual que é o remédio que você vai dar assim que o bebê começar a sentir dor. Eu queria conversar com vocês, né? O primeiro ponto do vídeo foi por que a partir de 6 meses a gente começa com as crises e antes de 6 meses nós não temos essas crises, porque é a hemoglobina fetal que está nos salvando. Eu queria conversar com vocês uma coisa interessante, que a hidroxiureia, que é o medicamento que nos faz tão bem, ele aumenta a quantidade de hemoglobina fetal na gente, mesmo a gente não sendo feto. E isso garante pra gente muito mais saúde. E nos bebês, a hidreia, né, que a substância chama hidroxiureia, o medicamento pode chamar TPEV ou hidreia. Ela pode ser ministrada a partir de 1 ano de idade. E eu recomendo fortemente que as mamães e papais que estão assistindo esse vídeo, que eles deem hidroxiureia para sua criança. Tem até um vídeo que eu vou deixar para vocês aqui que eu falo sobre isso. O outro ponto que eu quero dizer é que quando nasce um bebê com uma doença, o bebê não é aquele bebê idealizado na nossa cabecinha. Muitas vezes a família se prepara, o casal sonha, ou acontece a gravidez sem planejamento, no susto, mas a gente começa a imaginar um bebê saudável. Ninguém imagina um bebê que não seja saudável. E quando nasce um bebê que não é saudável e a gente tem acesso a essa informação, o mundo cai completamente. O mundo da gente, ele muda e ele vira um outro mundo no qual a gente precisa agora ter muito mais cuidado. A gente tem uns probleminhas de rotina porque a criança apresenta uma doença. O que eu queria te dizer com isso é que deixa aquele filho ou filha que você idealizou nos seus pensamentos para lá. Quando você tiver condições de fazer isso, e você vai saber quando, né? Você pode também pedir isso a Deus através de orações, mas deixa aquela criança idealizada, sonhada, deixa ela para lá e aceita a que chegou. A que chegou, ela é única, ela é surpreendente, ela vai te trazer grandes alegrias também. E ela tem uma dificuldade a mais, que é uma doença. Quando você for no hospital com o seu bebê, você vai perceber que são várias mães que passam por isso, vários pais que passam por isso.
não torna mais fácil, mas ajuda a gente a perceber que não somos só nós no planeta. E hoje em dia, a gente tem acesso à informação, tem mais pesquisas, é muito melhor o mundo do que quando eu nasci. Tem a aceitação pelo seu bebê, pela sua criança. Você se apaixonou foi por ela, e não pela ideia de criança que você tinha na sua cabeça quando vocês engravidaram. Outra dica que eu quero conversar com vocês é que na infância a gente tem muito mais crises de dor do que na adolescência e na fase adulta. Na infância, a dor ela vem fortíssima aproximadamente a cada 1 mês na criança que não toma hidroxiureia. E quando a gente vai crescendo, isso vai melhorando, a gente vai conseguindo a nossa independência. E aí, durante as crises de dor, a família fica muito mobilizada e triste pelo que está acontecendo, logicamente, com a criança. Além de te trazer a informação de que a gente vai melhorando à medida que a gente vai ficando mais velho, eu queria te dizer para você tentar. É muito difícil, mas para você adulto que acompanha uma criança em crise, para você tentar não entrar junto numa crise psicológica, tendo dó excessiva, pena excessiva, tentando imaginar como que é essa dor. Eu sei que a gente faz isso por amor e por empatia, mas nunca alguém de fora consegue imaginar em detalhes o que a pessoa está passando. O que você pode fazer ao invés de deixar essa dor extrema ela te sucumbir, acabar com o seu ânimo? A melhor coisa que você pode fazer, primeiro, são orações para essa criança. Segundo, é ficar do lado dela e falar: eu tô aqui. Segurar na mãozinha dela, não adianta tentar fazer massagem, a massagem piora a dor. Tá? Não fique encostando demais, simplesmente esteja ao lado dessa criança e leve ela sempre para um atendimento onde tenha soro e analgésico. Você faz muito mais pela criança tendo ação, ficando do lado dela e levando ela após 30 minutos de dor que o remédio não fez efeito para um pronto atendimento. Você faz muito mais por essa criança do que lamentar o que está acontecendo. Infelizmente, não existe outra realidade. É essa a realidade da doença. Eu queria muito poder te falar que a gente não tem essa realidade mais, só que infelizmente ela ainda é presente. E eu queria que você não sucumbisse com a pena, mas que você tentasse, através da força das orações e da fé, que você tentasse ajudar essa criança estando presente do lado dela e levando ela o mais rápido possível para o médico, para ela ter alívio, para ela tomar remedinho na veia, que faz muito mais efeito do que o remedinho que a gente engole, né, por via oral. A outra informação que eu gostaria de passar sobre os bebês, né, sobre as crianças pequenininhas nesse vídeo, é o uso do antibiótico. O uso do antibiótico ele é muito necessário. A criança até 5 anos de idade, com a doença falciforme, ela tem 400 vezes mais chance de apresentar infecções. Então, o uso do antibiótico constantemente, que pode ser com injeção, que é péssimo, ou pode ser oral, esse uso do antibiótico ele é muito necessário para que a criança consiga sobreviver, porque em caso de crise, ela pode ter também uma infecção. Então, viu o sinal de infecção, viu o sinal de febre, corre para o hospital. Não deixe a sua criança com febre dentro de casa nem 30 minutos. Vai com ela para o hospital, vai com ela para o pronto atendimento, em algum lugar, mesmo que você espere horas. É importante que essa criança, ela seja acompanhada, vista por um médico. Esse antibiótico ajuda com que essas infecções elas não sejam tão graves para o nosso organismo. A outra dica que a gente vai falar aqui é sobre manter o seu bebê aquecido, claro, com um pouquinho mais de roupa do que você está acostumado. Não precisa empacotar o bebê a ponto dele suar e desidratar, porque isso vai ser pior. Mas coloca a roupinha quentinha e ajude a criança a beber água. Mesmo que você seja um adulto que não tenha costume de beber água, vá oferecendo para a criança de tempo em tempo golinhos d'água. Se percebeu que ela está tomando mais água, oferece um pouco mais. Desde 6 meses de idade, a sua criança ela já pode começar a tomar água e você desenvolver nela o hábito de beber água. Isso é muito importante. No fim, para finalizar esse vídeo, eu queria te pedir, se você gostou das informações, que você deixasse seu like e se inscrevesse aqui no canal para ajudar o mundo a chegar a mais pessoas.
esse é um projeto que eu faço de todo o meu coração. E como recado final, eu queria te dizer, apesar de ser assustador o mundo da doença, você pode formar uma criança incrível. E essa criança, ela pode ensinar grandes lições para sua família. E que hoje a situação é bem melhor do que há 30 anos atrás, por exemplo, quando eu nasci. Eu nasci há 34 anos atrás. A minha sobrevivência também foi por sorte. E hoje, as crianças que nascem em 2023, 2020, 2018, a sobrevivência delas é porque a gente tem tratamentos já consolidados. Então tem esperança. Cada um tem o seu tempo aqui no mundo, cada um tem o seu desafio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e possa aproveitar as dicas dadas aqui. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Eu sou a professora Ellen Santos e eu te vejo terça que vem, 19 horas, no nosso próximo vídeo do MUBI. Tchau!